Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, o Evangelho segundo Mateus. No capítulo 23. Mateus 23, do versículo 1 até ao versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior de entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos por podermos estar aqui nesta manhã. Nesta hora, te venho pedir pela tua palavra, que sejas tu a falar em vez de mim, e que o teu Santo Espírito possa tocar em cada um de nós e que possamos aplicar a tua palavra às nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Havia um certo homem que vivia numa aldeia. Ele era um homem muito crítico. Criticava o facto das pessoas terem as ervas daninha muito grandes nos seus quintais. Criticava o lixo no chão à sua porta, que a aldeia tinha. Criticava até a pontualidade dos vizinhos nas reuniões do condomínio. Mas a verdade é que enquanto ele criticava as pessoas que tinham essas ervas daninhas no seu jardim, ele próprio também as tinha no seu jardim. Enquanto ele criticava o lixo no chão da aldeia, ele não era capaz de pegar num papel do chão para o pôr no lixo. Enquanto ele criticava a pontualidade dos vizinhos nas assembleias de condomínio, ele próprio fazia parte do grupo que chegava atrasado. E o que é que esta história nos quer dizer? Os fariseus eram bastante parecidos com estes homens. Eles exigiam dos outros aquilo que eles próprios não faziam. E o que esta passagem nos vai lembrar e nos vai falar é do mau exemplo dos fariseus e aquilo que Cristo nos chama a ser enquanto servos dele. Se nós pudéssemos dar um título a esta pregação, eu diria que era servos humildes que buscam a glória de Deus. Para contextualizar, será importante nós vermos um pouco do capítulo 22 de Mateus. Antes deste episódio, os fariseus estavam a tentar pôr à prova Jesus. Isso foi algo muito frequente durante o ministério de Jesus. E se nós vimos no capítulo 22, no versículo 35, diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Então nós vemos aqui que o doutor da lei não o interrogou para querer saber mais, porque estava interessado, porque queria ser um discípulo de Jesus. Não, ele interrogou-o para o experimentar. E no capítulo 22 ainda, no versículo 46, vemos o seguinte: E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ou seja, nós vemos aqui que os fariseus e os doutores da lei, ao longo do ministério de Jesus,
procuraram sempre experimentá-lo, ver se Jesus falhava em alguma coisa que fosse. Para quê? Para o poderem matar, para o poderem dizer que ele dizia blasfémias. Mas nós vemos a partir do versículo 46 do capítulo 22 que ninguém mais ousou interrogá-lo. Isto porquê? Porque Jesus parecia que tinha sempre a resposta certa ou a pergunta certa. E então, a partir deste momento, nós vemos que Jesus não foi mais interrogado, nem experimentado por estes fariseus e doutores da lei. Então, e é nesse âmbito que nós entramos então no capítulo 23. Então, tendo isto em perspectiva, percebendo o contexto daquilo que eram os fariseus e os doutores da lei e aquilo que eles tinham procurado fazer ao longo deste tempo, é isto que Jesus então passa a dizer a partir do capítulo 23. E vemos assim: então falou Jesus à multidão, ou seja, havia uma multidão ao pé dele e ainda os seus discípulos. É isso que nós vemos no versículo 1. E a partir do versículo 2, então, Jesus começa esse discurso. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Moisés não é um personagem estranho para nós. É aquele que é também representado quando nós dizemos a lei de Moisés. Porquê? Porque foi no tempo de Moisés que foi dada esta lei. E Jesus fala de uns escribas e de uns fariseus que estavam assentados na cadeira de Moisés. É importante primeiro nós percebermos quem são estes escribas, quem são estes fariseus. Eles eram basicamente quem ensinava a palavra de Deus e quem tinha essa função na sociedade. E ao mesmo tempo, eles eram os homens que mais conheciam esta lei de Moisés. Eram os homens que mais conheciam os profetas, aquilo que nós hoje intitulamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Outro conceito que nós também podemos ter dificuldade em entender no versículo 2 é sentar-se na cadeira de Moisés. O que é isto? Era, na verdade, ter a autoridade para instruir sobre a lei. Eles eram quem tinha a autoridade nas sinagogas. Eles eram aqueles que podiam falar e as pessoas ouviam e as pessoas seguiam aquilo que eles diziam, porque eles tinham essa autoridade. Nos registros históricos nós podemos também ver que a partir do século IV começou de facto a haver uma cadeira de Moisés nas igrejas, onde literalmente as pessoas que instruíam a lei, elas sentavam-se nesse lugar de destaque, então, só das pessoas que poderiam ensinar, das pessoas que tinham essa autoridade, então sentavam-se naquela cadeira. E a partir do versículo 3, então Jesus começa meio que a falar daquilo que os fariseus faziam e que eles não deveriam fazer, ou que eles não deveriam seguir aquilo que os fariseus faziam, mas sim aquilo que eles diziam. E vamos ver isso a partir do versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Vemos aqui então, podemos observar aquilo que os fariseus dizem. Eles ensinam de facto a lei de Deus, mas depois temos um mas. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Pois, o que é que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que a maioria do povo apoiava estes fariseus, seguiam aquilo que estes fariseus diziam. Eles não eram umas pessoas quaisquer, eles não eram umas pessoas desprezadas pela sociedade, eles eram pessoas importantes. O povo os ouvia e considerava que aquilo que eles estavam ali a dizer era de facto verdade. Eles de facto tinham de seguir aquilo que eles diziam. Eles de facto tinham de seguir aquilo que os fariseus os mandavam fazer. Ou seja, eles não eram aqueles homens que toda a gente considerava maus e que toda a gente os tratava mal. Eles eram pessoas bastante respeitadas. E por isso nós podemos ver então a dimensão daquilo que Jesus estava a dizer. Jesus estava a ir contra as pessoas, talvez as pessoas mais respeitadas na sociedade. As afirmações que Jesus estava a fazer eram graves para a época, pelo estatuto que os escribas e os fariseus tinham perante o povo. A verdade é que nós podemos entender por esta passagem que os fariseus exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não praticavam.
Eles exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não ousavam querer sequer praticar. Eles diziam às pessoas para fazerem coisas que eles próprios não estavam dispostos a fazer. Eles não viviam o que pregavam. O que aqui Jesus denuncia é a conduta deles, muito mais do que o seu ensino. Jesus não estava a atacar o ensino deles, mas a forma como eles aplicavam o ensino à sua vida e como queriam aplicar esse ensino à vida dos outros. Na aplicação da lei realizada pelos escribas e fariseus, muitos mandamentos eram feitos por homens para garantir que as leis dadas por Deus fossem guardadas. Ou seja, eram leis feitas por eles e não leis que vinham da palavra de Deus. Eram leis que tinham como objetivo ajudar supostamente as pessoas a seguirem a lei de Deus. Eles usavam a lei e adaptavam àquilo que lhes convinha mais. Nós vemos Jesus a abordar isso em Mateus 15, 3 a 9. E Jesus diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, aqui Jesus está-se a referir aos escribas e fariseus, ou seja, Jesus explicou o mandamento e agora vai dizer aquilo que eles dizem. Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, eles ludibriavam a lei e acabavam no seu dia-a-dia por criar regras que nada tinham a ver com a lei de Moisés. E era ainda mais além disso, acabavam por estar contra a lei de Moisés. Isto tudo para eles se sentirem bem com eles mesmos e perante as pessoas, e não propriamente para obedecer à lei. Ou seja, o objetivo deles era mostrar que eram muito bons, e o objetivo não era honrar a Deus pela lei que Ele nos deu, que é, como nós vimos, que é santa, boa e perfeita. A carga mais pesada que eles davam ao povo era que as boas obras de uma pessoa deveriam superar em número as suas más obras, para que elas a salvassem. Como se a salvação fosse por obras do homem. Aí nós podemos lembrar-nos daquilo que Paulo ensinou nas suas epístolas, que a salvação não vem por obras, e sim pela fé em Jesus Cristo. Nós temos aprendido ao longo destes tempos a carta aos Efésios com o pastor Tiago. E no capítulo 2, no versículo 8 a 10, nós podemos ver o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Será que isto significa, irmãos, então que nós não podemos viver a vida que queremos? Nós podemos fazer aquilo que nós queremos? Podemos fazer aquilo que nos apetece? Será que este conjunto de versículos nos diz que podemos viver da forma como queremos? Do jeito que queremos? Claro que não. Nós vemos também que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É isto que o apóstolo Paulo nos diz. E por isso nós hoje lemos na nossa confissão de fé, no parágrafo 12, o seguinte: Nós cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável do seu governo moral, que ela é santa, justa e boa. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, a lei de Deus é a regra eterna e imutável do seu governo moral. E esta lei é santa, justa e boa. Então, se nós já temos esta fé no Filho de Deus,
A lei de Deus tem de ser o nosso objetivo. A lei de Deus tem de ser a nossa meta. Aquilo que vai evidenciar também o nosso pecado é aquilo que tem de ser também o nosso objetivo. Enquanto filhos de Deus, nós somos chamados a viver de acordo com a nossa fé. Se nós professamos uma fé, nós temos de viver de acordo com ela. Ou seja, as obras não salvam. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Mas essa fé não pode ser vazia. Essa fé tem de produzir fruto no nosso dia-a-dia. No versículo 5, ainda vemos então que Jesus continua o seu discurso e diz: E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Filactérias era uma coisa que se colocava no braço esquerdo, ia até à testa e muitas vezes até tinha uma pequena caixa com passagens da lei lá dentro. Se nós vimos na história, dizem que eram 4 passagens da lei. As franjas são aquelas franjas que eles tinham nas suas vestes. Tanto uma coisa como a outra, o objetivo destas coisas era lembrar a lei de Deus e aquilo a que eles estavam submetidos. Jesus aqui não está a condenar o facto de eles usarem estes filactérios ou filactérias e estas franjas, mas sim a forma e o objetivo que eles davam a essas coisas que eles estavam a usar. Jesus criticou-os porque as pessoas normais também usavam esses filactérios durante as suas orações no tempo de culto. E mesmo as franjas também usavam. Jesus, inclusive, nós vemos que foi tocado na orla das suas vestes, que eram estas franjas. Ou seja, eles usavam estes filactérias e estas franjas para parecerem mais santos, como se fosse uma peça de demonstração de santidade e não uma peça para recordar a lei e aquilo em que eles se baseavam. Ou seja, uma coisa que era boa, que era para lembrar aquilo a que eles estavam submetidos, aquilo que eles de facto seguiam, na verdade era usado como peça de ostentação. É isto que Jesus está aqui a dizer. Não é a primeira vez que nós vemos Jesus a criticar a forma como os fariseus ostentavam as coisas só para as pessoas verem e não com o intuito correto. Ou seja, Jesus já tinha criticado o facto dos fariseus usarem e fazerem coisas que são boas, que nós vemos que são boas e que nós também as fazemos, como por exemplo a oração, mas faziam com a motivação errada e com o objetivo errado. Se nós lermos no capítulo 6, se os irmãos folhearem a vossa Bíblia para o capítulo 6, a partir do versículo 1, Jesus começa a falar sobre 3 tópicos muito importantes que nos vão mostrar exatamente isto: o jejum, a oração e as esmolas. E vemos a partir do versículo 1 do capítulo 6 o seguinte: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, o objetivo deles estava a ser glorificados por darem aquelas esmolas e não propriamente dar glória a Deus com os seus dízimos e ofertas. Por exemplo, se pudermos trazer para os nossos dias. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Ou seja, o facto de eles terem sido glorificados pelos homens, esse já foi o prémio deles. Foi a glória dos homens e não a glória para Deus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E vemos agora outro tópico, a oração. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos por quem? Pelos homens. Em verdade vos digo o quê? Que já receberam a sua recompensa, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando,
Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. E depois Jesus ensina então aquela que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E depois, a partir do versículo 16, Jesus entra no terceiro tópico. Primeiro tópico, as esmolas. Segundo tópico, a oração. Os irmãos até aqui veem alguma coisa mal naquilo que eles faziam? A oração é má? As esmolas são más? Não. Jesus estava a criticar a forma como eles faziam. Eles estavam a querer dar e receber glória dos homens e não buscar a glória de Deus. Nós devemos, como vimos no início, ser servos humildes que buscam a glória de Deus. Então, a partir do versículo 16, Jesus continua, mas agora com o tópico de jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça com jejum. Ou seja, o objetivo deles era mostrar que tinham jejuado. O objetivo dele era ostentar que estavam a jejuar. Os seus rostos estavam e demonstravam isso mesmo. Em verdade vos digo o quê? Que já receberam a sua recompensa. Já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vem em oculto te recompensará. O que é que nós vemos aqui mais uma vez? O objetivo deve ser o quê? A glória do nosso Deus. Quando nós fazemos as coisas, o objetivo deve ser, a nossa meta deve ser a glória do nosso Deus e não a glória para os homens. E aqui surgem algumas perguntas de reflexão perante tudo aquilo que nós lemos e tudo aquilo que temos ouvido até aqui. Para quem nós temos feito as coisas? Para Deus ou para os homens? Temos buscado a glória de Deus nas coisas em que fazemos ou a nossa própria glória como seus servos? O que é que nós temos feito como servos de Deus? Buscado a glória dos homens ou a glória de Deus? Os filactérios e as franjas não eram coisas más. Eram coisas que nos ajudavam a relembrar a lei de Deus. Havia um professor da escola dominical, quando eu estava na igreja e era adolescente, ele dizia-nos uma frase que me ficou sempre na mente. Esta frase não é totalmente verdade e não se aplica em todas as coisas, mas aqui encaixa muito bem. O mal não está nas coisas, o mal está em nós. E para este caso específico, como eu disse, esta frase encaixa que nem uma luva. Conseguimos ver a forma como uma coisa que era boa e que tinha um propósito bom era usado com o pensamento incorreto. Da mesma forma, nós podemos ver isso nas orações, no jejum e nas esmolas em Mateus 6. A forma como nós humanos temos a capacidade de puxar sempre a glória para nós mesmos. Devemos vigiar e orar. Estar atentos para que, de facto, o nosso objetivo, a nossa meta, seja a glória do nosso Deus. Aquele que merece a nossa glória. Aquele que merece toda a glória. O único merecedor por tudo aquilo que fez por nós. E nós não podemos pensar, e isto é uma coisa também do ser humano, pensar que isto só acontece aos outros. O meu irmão que está ao meu lado, ou o meu amigo que está ao meu lado, é que faz isto. Ele é que busca a sua própria glória quando faz alguma coisa. Não pensemos que de repente nós temos uma barreira protetora e que nada nos atinge. Nós somos perfeitos. Nós nunca na vida fizemos ou buscamos a glória de nós próprios. Se pensarmos isto, na verdade, deixem-me vos dizer que nós já estamos a ser como estes fariseus. Já estamos a ser como eles. Isto serve sim para nós podermos refletir nas nossas vidas e podermos estar vigilantes. Nós podemos até estar em todos os ministérios da igreja. Nós até podemos já ter sido batizados há 30 anos. Mas se aquilo que nós fazemos não é para Deus, de nada serve. Não pensemos como os fariseus, que pensavam que quanto mais fizessem,
mais perto da salvação estariam. Quanto mais espirituais fossem, de certeza que Deus iria ter compaixão deles. Como vimos, Paulo disse que não é uma obra nossa. Não depende daquilo que o irmão ou amigo faça. Depende sim daquilo que Deus já fez, da obra de Deus, da obra que Deus já operou em si. Se o irmão e amigo se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, não é necessário mais nada. O irmão já está justificado. O amigo automaticamente é justificado por Deus. Não precisa de mais nada. Outra coisa é a evidência desse passo que foi dado de justificação. Quando temos Jesus na nossa vida, nós temos de dar fruto disso. Entramos num processo de santificação. Vamos buscar cada dia ser mais como quem? Como o nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso deve ser visível. A salvação que nós temos em Jesus Cristo deve mostrar mudança na nossa vida. Se nós somos salvos há 10, 15 anos e não vemos um progresso na nossa santidade e na proximidade que temos com o nosso Deus, talvez hoje seja o dia e o tempo de refletirmos na nossa vida. Talvez seja o dia de nós pensarmos que fruto nós estamos a dar no nosso dia-a-dia. O que é que nós temos feito para estar mais próximos do nosso Deus? Será que temos tido uma vida devocional como Deus nos manda? Podemos ler a sua palavra? Podemos orar? Será que o temos feito? Será que a nossa família tem sido e tem tido esse progresso? Estarmos cada dia mais próximos de Deus? A buscar cada dia ler mais a sua palavra? Orar mais? Estar presente com os irmãos? Vivermos a comunhão entre os irmãos? Será que o temos feito? Hoje, se calhar, é o dia de nós podermos refletir na nossa vida e buscarmos isso. Buscarmos estarmos mais próximos de Deus. Estarmos mais próximos da sua palavra e termos mais conhecimento da sua palavra para podermos aplicar às nossas vidas e podermos ser cada dia mais santos como o seu Filho Jesus Cristo foi aqui na terra. Versículos 6 e 7. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Eles gostavam muito de ter este lugar de destaque, de serem praticamente adorados pelas pessoas à sua volta. Era um estímulo para eles poderem estar na frente, de poderem ser chamados de mestres. Digam mais que eu gosto, digam que eu sou bom, digam que eu sou o vosso mestre. Bajulem mais que eu gosto. Cristo aqui não estava a dizer que não pode haver mestres e líderes. Está assim a condenar a postura desses mestres e líderes. Por outro lado, nós não podemos colocar os mestres e líderes ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Vemos, por exemplo, na Igreja Católica acontecer isso. Eles têm por hábito colocar os santos praticamente lado a lado com Jesus, incluindo Maria, sua mãe. E até mesmo o Papa tem esse papel também. Eles dão autoridade espiritual a pessoas. E é isso que Jesus vem criticar. Não há nenhum mestre supremo, perfeito, além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós o fazemos, nós estamos a idolatrar. Estamos em desacordo com o primeiro mandamento da lei de Moisés. Não podemos colocar numa pessoa que peca as mesmas expectativas que temos com Jesus, um ser perfeito. Muitas pessoas já se afastaram das nossas igrejas porque a sua fé estava firmada numa pessoa que não Jesus Cristo. Num líder, num pai, numa avó. E quando esse líder falha, a pessoa afasta-se e parece que nada faz sentido, porque a sua fé não estava verdadeiramente assente em Jesus Cristo. A sua fé estava assente nesse líder. A nossa fé em Jesus Cristo não pode depender de pessoas. Tem de depender apenas de uma coisa. E esta é a nossa segurança na salvação. É porque nós dependemos apenas de uma coisa. Daquilo que já foi feito por Cristo na cruz. Nós dependemos apenas do sacrifício de Jesus na cruz. Por amor de nós e pelos nossos pecados. É isso que nós hoje vamos recordar quando tomarmos a ceia.
Vamos recordar aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Ele não tem de fazer mais nada. Deus não tem de fazer mais nada por nós. Ele já fez tudo. E muito acima daquilo que nós merecíamos. Ao ter ido à cruz morrer pelos nossos pecados e sofrer aquilo que eu e tu merecíamos sofrer, Jesus Cristo automaticamente limpou os nossos pecados através do arrependimento e da fé neste sacrifício. E é isso que nós vamos recordar aqui, nesta mesa, no dia de hoje. Este sacrifício que nós não éramos capazes de fazer. Só havia uma pessoa capaz de o fazer. O Filho de Deus. O único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. O único que merece toda a glória por aquilo que fez por nós. Nós não merecíamos, mas Ele mesmo assim o fez. E morreu no nosso lugar. Ele esteve no lugar que nós merecíamos. Ele sofreu aquilo que eu e tu merecíamos sofrer. Por amor de nós. E a única coisa que nós agora somos chamados a fazer é entregar a nossa vida a este Jesus. E como é que nós podemos fazê-lo? Crer neste sacrifício e arrependermos dos nossos pecados. E viver uma vida para Ele. É isto que nós temos de fazer. Mais nada. Ele já fez tudo. Nós agora só temos de colocar a nossa fé nesse sacrifício e arrependermos dos nossos pecados. A partir do versículo 8 até ao versículo 10, vemos ainda: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Não devemos ansiar estes títulos. Aí nós estamos a querer a glória para nós e não para Deus. Estamos, de facto, a pecar. A verdade é que todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como o seu Salvador são irmãos em Cristo. Todos estamos em pé de igualdade. É verdade que uns têm mais responsabilidade do que outros, mas os que têm mais responsabilidade também são os que têm de ter mais o pensamento de serem servos humildes e terem uma total dependência a Deus. Esses são aqueles que devem mais mostrar que estão de facto a fazer tudo para a glória de Deus e serem um exemplo para os outros membros. É isto que a Escritura nos ensina. Portanto, nenhum de nós tem o direito de menosprezar qualquer um dos demais. Todos somos importantes, cada um tem o seu papel. Somos um corpo, cada um com a sua função. Então não menosprezemos ninguém, pois todos somos importantes para o corpo funcionar. Muitas vezes os fariseus e os escribas tinham esta atitude altiva, que fazia acharem-se mais do que os outros e colocarem-se num pedestal. Mas a verdade, aquilo que Jesus vem exortar é que todos somos iguais e todos temos um papel diferente. Mas todos temos uma responsabilidade de ser servos humildes que buscam a glória do nosso Deus. No versículo 11 e o versículo 12 diz assim: porém o maior de entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus exorta os seus seguidores para que manifestem uma atitude oposta, lembrando-se de que a vaidade é castigada e a humildade é recompensada. Jesus até aqui tinha explicado aquilo que não queria que os seus discípulos e aquela multidão que estava ali, que eles fizessem. E termina então com aquilo que ele espera deles. Quem deseja ser grande aos olhos de Cristo deve ter um propósito inteiramente diferente daquele que os fariseus tinham. Devemos ter um espírito humilde, da mesma forma que Cristo sempre teve. Jesus deu o exemplo, por exemplo, ao lavar os pés aos seus discípulos. E Jesus já tinha dito exatamente esta frase que disse aos fariseus, aos seus discípulos, depois de Tiago e João terem mostrado vontade de estar ao seu lado no céu. Temos também o exemplo do publicano que se humilha perante Deus, dizendo que nem é digno tão pouco de olhar para o alto para falar com Deus. A nossa atitude, segundo Jesus, tem de ser de humildade constante, de humilhação constante. A humildade
deve ser uma marca de uma pessoa regenerada. Nós somos chamados a exaltar ao único Deus verdadeiro. Somos chamados a dar glória somente a este Deus. Qual é o objetivo das coisas que nós fazemos? Dar glória a Deus ou dar glória a nós próprios? A verdade é que nós, cristãos, podemos facilmente olhar para estes fariseus e distanciarmos-nos deles. Dizermos, eu não tenho nada a ver com este fariseu ou com este doutor da lei que interrogavam Jesus e que o queriam tentar. Podemos até olhar para o nosso amigo do lado e pensar, já viste? Jesus estava mesmo a falar para ti. Era para ti que Jesus estava aqui a falar. Porque és tu que buscas a tua própria glória. Mas aquilo que eu quero esta manhã, irmãos e amigos, é que pensemos que esta mensagem é para nós. E somente para nós. É a altura de nós refletirmos na nossa vida. Pensarmos no nosso agir, naquilo que nós temos feito nos últimos tempos. E se temos tido uma atitude hipócrita, como estes fariseus, ou uma atitude humilde, como Jesus nos chama a ter. De um verdadeiro servo de Deus. Porque um verdadeiro servo de Deus busca esta humildade. Busca ser humilde. Busca sempre a glória de Deus. Com a humildade que busca dar glória a quem a merece. O único que merece é o nosso Deus. E porquê? Porque Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. E se sentes que tens errado neste capítulo, hoje é o dia de nos reconciliarmos com Deus. Hoje é o dia de confessarmos o nosso pecado. Daquilo que nós temos vindo a fazer, talvez até de forma inconsciente. Caso sintamos que temos falhado na nossa humildade e na forma como damos sempre glória ao nosso Deus, então pede a Deus que te mantenha vigilante e em oração para que isso não venha à tua vida. Para que estejas longe deste pensamento arrogante. É a altura de nos humilharmos perante o nosso Deus. Nenhum de nós está livre de poder vir a ser como um destes fariseus e buscar a nossa própria glória em vez da glória do nosso Deus. Aliás, esse é o pecado que mais nós fazemos. É de estarmos à procura de sermos bajulados, estarmos à procura de sermos exaltados. Por outro lado, pode ser uma pessoa nova aqui, que nunca tinha ouvido falar até destes fariseus e destes escribas. Talvez nunca tinha ouvido falar no Evangelho. E até pode estar a pensar, estes escribas e fariseus são mesmo complicados. Tanta arrogância, tanta sede de poder. Até eu sou capaz de ser melhor do que estas pessoas. Eu que nunca vim à igreja, ou eu que nem sequer sou um servo de Deus. Mas algo que as Escrituras nos ensinam, por meio de Romanos 3, 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Por isso, até nós sermos regenerados em Cristo, pela sua graça, não tem como buscarmos a Deus. Mas se for uma pessoa nova aqui, também tem os seus pecados na sua vida. Se não for sede de poder ou hipocrisia, serão outros pecados. Só Jesus pode libertar desta escravidão do pecado. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Hoje é o dia em que se pode arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício de Jesus como suficiente para limpar esses pecados e dessa forma começar a viver uma vida conforme a fé que professa. Começar a viver uma vida para este Cristo, o seu Salvador. Olhar para Jesus é a única solução, tanto para aqueles que já vivem uma vida para Jesus, como aqueles que ainda não vivem uma vida para Jesus. Por isso, e para terminar, deixo uma passagem de Paulo aos Filipenses para reflexão e, essencialmente, humilhação da nossa parte. Em Filipenses 2, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus,
não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós não temos palavras para agradecer a grande salvação que temos em Jesus Cristo. Nós somos gratos porque um dia Tu te chegaste a nós e nos fizeste compreender o pecado que tínhamos na nossa vida e nos trouxeste arrependimento à nossa vida. Arrependimento pelos pecados que nós fizemos e que fazemos, e a fé em Jesus Cristo, neste sacrifício que limpa esses mesmos pecados. Esse Jesus Cristo que limpou os nossos pecados e se entregou na cruz, que sofreu aquilo que eu merecia sofrer. Morreu no meu lugar. Era eu que merecia estar naquela cruz. Somos gratos, Deus, por este tão grande sacrifício que nos dá a salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos a podermos viver uma vida de acordo com a fé que professamos. Ajuda-nos a ser cada dia mais santos. Ajuda-nos a buscar esta santidade com humildade, a querer sempre a glória do nosso Deus. Ajuda-nos a podermos ser, então, servos humildes que buscam a glória de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.